Os Estados Unidos acabam de sancionar o ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. E isso tem consequências políticas extremas. Após a vinheta, eu vou ler a decisão do governo americano completa para você. Então não sai daí, porque é daqui a pouquinho. E é isso aí, gente. Primeiro eu quero mostrar para vocês, aqui no site da Casa Branca, a sanção que os Estados Unidos deram ao Brasil. Nós já vamos entrar na Magnitsky. Mas nós temos que entender o contexto de tudo isso, tá? Então, no mesmo dia que Alexandre de Moraes é sancionado, Trump confirma os 50% de taxação ao Brasil. Ele diz o seguinte: hoje, o presidente Donald Trump Jr. assinou uma ordem executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas práticas e ações recentes do governo do Brasil, que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, política e externa à economia dos Estados Unidos. Então, ele havia prometido 50% de taxa, ou seja, já tinha sido 10 e 40 adicional, somando tudo 50 para o Brasil. E nesse mesmo dia, hoje, que ele confirma a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ele também confirma 50% de tarifa. E ele vai dizendo que prioriza os interesses dos Estados Unidos, mas eu quero ler isso aqui com vocês, olha. O presidente Trump reafirmou consistentemente seu compromisso em defender a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra ameaças estrangeiras, inclusive salvaguardando a liberdade de expressão, protegendo as empresas americanas da coerção ilegal, da censura, responsabilizando os violadores dos direitos humanos por seu comportamento ilegal. E aqui esses pontos, antes de nós partirmos para a Magnitsky. Recentemente, membros do governo do Brasil tomaram medidas sem precedentes para coagir de forma tirânica e arbitrária empresas americanas a censurar o discurso político, retirar a plataforma de usuários, entregar dados confidenciais de usuários dos Estados Unidos ou alterar suas políticas de moderação de conteúdo sob pena de multas extraordinárias, processos criminais, congelamento de ativos ou exclusão completa do mercado brasileiro. Isso prejudica não apenas a viabilidade das operações comerciais das empresas americanas no Brasil, mas também a política dos Estados Unidos de promover eleições livres e justas e salvaguardar os direitos humanos fundamentais no país e no exterior. Agora, olhem isso aqui. Por exemplo, desde 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, abusou de sua autoridade judicial para ameaçar, perseguir e intimidar milhares de seus oponentes políticos, proteger aliados corruptos e reprimir a dissidência, muitas vezes em coordenação com outras autoridades brasileiras. Olhem as palavras de Trump. Palavras duras, hein? Incluindo outros juízes do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em detrimento de empresas americanas que operam no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes emitiu unilateralmente centenas de ordens para censurar secretamente seus oponentes políticos. Quando as empresas americanas se recusaram a cumprir estas ordens, ele impôs multas substanciais, ordenou a exclusão das empresas do mercado de mídia social do Brasil, ameaçou seus executivos com processos criminais e, em um caso, congelou os ativos de uma empresa americana no Brasil, em um esforço para coagir o cumprimento. De fato, além de prender indivíduos sem julgamento por postagens nas redes sociais, o juiz Alexandre de Moraes está mutuamente supervisionando o processo criminal do governo do Brasil contra Paulo Figueiredo, um residente nos Estados Unidos, por seu discurso feito em solo americano, e apoiou investigações criminais sobre outras pessoas dos Estados Unidos, depois que elas expuseram suas graves violações dos direitos humanos e corrupção. O presidente Trump está defendendo as empresas americanas da extorsão, protegendo os americanos da perseguição política, salvaguardando a liberdade de expressão americana da censura e salvando a economia americana de estar sujeita aos decretos arbitrários de um juiz estrangeiro tirânico. Por que a gente está lendo isso aqui, pessoal? Esta daqui é a base que o governo americano utilizou para sancionar Alexandre de Moraes. Agora nós vamos ver o decreto, a sanção, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá? Aqui está a declaração do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que sanciona Alexandre de Moraes. Diz o seguinte: hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como eles chamam, que usou de sua posição para autorizar detenções preventivas, arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes assumiu responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. De Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e a liberdade de nossos cidadãos. A ação de hoje está sendo tomada de acordo com a ordem executiva, que se baseia e implementa a Lei Global Magnitsky de responsabilidade dos direitos humanos e tem como alvo os perpetradores de graves abusos dos direitos humanos em todo o mundo. A ação de hoje segue a revogação do visto de Moraes e seus familiares imediatos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em 18 de julho de 2025, por sua cumplicidade em ajudar e encorajar a campanha de censura ilegal de Moraes contra cidadãos americanos em solo americano. Então os familiares do ministro também, né, são atingidos. De Moraes foi nomeado para o STF em 2017. Desde então, Moraes se tornou um dos indivíduos mais poderosos do Brasil, exercendo imensa autoridade por meio de sua supervisão de investigações expansivas do STF. Né? O pessoal chama de inquérito do fim do mundo aqui. Né? Nós vamos fazer mais conteúdo sobre essas ações também, porque são fatos históricos que impactam o Brasil e o mundo, é óbvio, né? Cada vez mais. De Moraes investigou, processou e reprimiu aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos. Veja que tudo está baseado em questões que envolvem americanos, né, inicialmente. Ele fala de brasileiros, empresas brasileiras, mas, como eu li para vocês, há uma questão de proteção a empresas e indivíduos americanos, cidadãos americanos, estadunidenses, tá? Para deixar mais claro. Submetendo repetidamente as vítimas às longas detenções preventivas, sem apresentar acusações. Por meio de suas ações como ministro do STF, Moraes minou os direitos de brasileiros e americanos à liberdade de expressão. Em um caso notável, Moraes deteve arbitrariamente o jornalista por mais de um ano em retaliação por exercer a liberdade de expressão. De Moraes tem como alvo políticos de oposição, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, jornais, plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Aquela questão do X, né, que teve as contas bloqueadas. Houve uma briga entre o Alexandre de Moraes, né, e o Elon Musk. E outras empresas americanas internacionais. Jornalistas e cidadãos americanos baseados nos Estados Unidos não foram poupados do alcance extraterritorial de Moraes. De Moraes impôs prisão preventiva e emitiu uma série de mandados de prisão preventiva contra jornalistas e usuários de redes sociais, alguns dos quais estão baseados nos Estados Unidos. Ele também emitiu ordens diretas para empresas de mídia social dos Estados Unidos, olha só, bloquearem ou removerem centenas de contas, muitas vezes dos seus críticos e outros críticos do governo brasileiro, incluindo cidadãos dos Estados Unidos. De Moraes congelou bens e revogou passaportes de seus críticos, contas banidas nas mídias sociais e ordenou que a Polícia Federal do Brasil invadisse as casas de seus críticos, apreendesse seus pertences e garantisse sua prisão preventiva. De Moraes está sendo sancionado de acordo com a ordem executiva de 1818 por ser uma pessoa estrangeira, que é responsável ou cúmplice ou se envolveu direta e indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Com base na Lei Global Magnitsky de Responsabilidade dos Direitos Humanos, a ordem executiva foi emitida em 20 de dezembro de 2017, em reconhecimento de que a prevalência de abuso de direitos humanos e corrupção, que tem sua fonte no todo ou em parte substancial fora dos Estados Unidos, atingiu tal escopo e gravidade que ameaçam a estabilidade dos sistemas políticos e econômicos internacionais. O abuso dos direitos humanos e a corrupção minam os valores que formam uma base essencial para sociedades estáveis, seguras e funcionais. Tem impactos devastadores sobre os indivíduos, enfraquecer as instituições democráticas, degradar o Estado de Direito, perpetuar conflitos violentos, facilitar as atividades de pessoas perigosas e minar os mercados econômicos. Os Estados Unidos procuram impor consequências tangíveis e significativas àqueles que cometem graves abusos dos direitos humanos ou se envolvem em corrupção, bem como proteger o sistema financeiro dos Estados Unidos de abusos por parte dessas mesmas pessoas. E aqui as implicações, pessoal. Estamos terminando. Como resultado da ação de hoje, isso é importante. Aqui vocês vão entender o que acontece agora com o ministro Alexandre de Moraes, né? Como resultado da ação de hoje, todos os bens, interesses em propriedade da pessoa designada ou bloqueada descrita acima, que estão nos Estados Unidos ou na posse ou controle de cidadãos americanos, estão bloqueados e devem ser relatados ao OFAC. Além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, 50% ou mais de uma ou mais pessoas bloqueadas também são bloqueadas. Olha isso. Empresas, parcerias que o ministro possa ter, a menos que autorizado por uma licença geral ou específica emitida pela OFAC, ou isento
os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações de pessoas dos Estados Unidos ou dentro ou em trânsito dos Estados Unidos que envolvam qualquer propriedade ou interesses em propriedade de pessoas bloqueadas. E aqui vai entrar cartão de crédito também, bandeiras que operam em dólar, né, tem desdobramentos. As violações das sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais a cidadãos americanos ou estrangeiros. O OFAC pode impor penalidades civis por violações de sanções com base na responsabilidade objetiva. As diretrizes de aplicação de sanções econômicas do OFAC fornecem mais informações sobre a aplicação das sanções econômicas dos Estados Unidos pelo OFAC. Além disso, as instituições financeiras e outras pessoas podem correr o risco de exposição a sanções, olha isso, por se envolverem em certas transações ou atividades envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas. Você meio que dá uma lepra na pessoa, né? Uma lepra punitiva na pessoa aqui. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou provisão de fundos, bens ou serviços para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada. Olha isso, gente. Ou recebimento de qualquer contribuição ou provisão de fundos, bens ou serviços de qualquer pessoa. O poder e a integridade das sanções do OFAC derivam não apenas da capacidade do OFAC de designar e adicionar pessoas à lista de cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas, daqui a sigla SDN, mas também de sua disposição de remover pessoas da lista, de acordo com a lei. Ou seja, dá para remover, dá para sair dessa lista, dá para sair desse bloqueio. O objetivo final das sanções não é punir, mas provocar uma mudança positiva no comportamento. Para obter informações sobre o processo de solicitação de remoção ou lista do OFAC, incluindo a lista da SDN, ou para enviar uma solicitação, consulte as orientações do OFAC. Então, essa daqui, pessoal, são as implicações e tudo isso é o comunicado de imprensa sobre a sanção que o ministro Alexandre de Moraes sofreu, né? Então, eu sei que envolve transação de cartão de crédito, né? Opera em dólar, né? Então, é muita coisa. Bem, pessoal, é isso. Como vocês viram, é uma situação gravíssima. Somos 50% de taxação no Brasil e agora a Lei Magnitsky aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, com a possibilidade de outras autoridades no Brasil serem sancionadas também. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.